candomblé, assim como outras religiões que atravessaram os anos, precisou se adaptar. Aquele candomblé que eu conheci nos meus primeiros anos de iniciado já não era o mesmo candomblé que o meu pai conheceu nos primeiros anos de iniciado dele. E nem o candomblé que eu vi ou o candomblé que o meu pai viu já era o mesmo candomblé que os nossos antepassados ou os nossos ancestrais vivenciaram. O mundo é dinâmico e tudo muda a todo momento, e nós precisamos fazer um bom julgamento para entender aquilo que é bom, qual mudança é boa para que possamos praticar, e qual mudança não é tão interessante para que levemos à frente. Nós podemos gostar ou não gostar, mas a transformação constante do mundo não vai deixar de acontecer por conta disso. No nosso episódio anterior, nós falamos um pouco sobre algumas polêmicas e um pouco sobre a postura, principalmente do Ogã diante delas. Eu acho que nós podemos continuar na linha desse assunto e talvez eu possa falar um pouco sobre algumas coisas que eu vivenciei, sobre o que eu vi, o que eu aprendi, as coisas que eu adaptei e o que eu venho seguindo até os dias de hoje. E talvez assim, juntos, possamos fomentar uma discussão maior sobre mudanças e tentar enxergar o que são mudanças benéficas. Eu sou o Ogã Leandro e estou aqui para trazer informação para que juntos possamos tentar mudar o mundo ao nosso redor, objetivando transformar preconceito em respeito. Esse nosso projeto Jack Law surgiu exatamente por conta disso, porque eu acredito que o medo e o preconceito são meramente frutos da falta de informação. Ao desmistificar e esclarecer certos conceitos, damos a oportunidade para que as pessoas entendam que muitas daquelas coisas que elas acreditavam serem verdades não são tão verdades assim. E por isso eu convido você a fazer parte deste trabalho. Então, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe o nosso material, para que possamos formar uma grande comunidade trazendo informação para as pessoas. Bom, eu não sei vocês, mas sempre me incomodou ouvir as pessoas dizerem: "Ah, mas no meu tempo era diferente. Ah, mas antigamente era diferente." Eu acredito que utilizar essas expressões, no meu tempo e antigamente, para explicar ações que estão ocorrendo no presente não tem problema algum. O que realmente me incomoda é quando entra o sufixo abre aspas, era diferente. Antigamente, nós não tínhamos a mesma quantidade de pessoas que nós temos hoje no mundo. O candomblé não tinha a mesma quantidade de pessoas iniciadas que tem hoje. Nós não tínhamos um mundo de informações na palma da mão. A velocidade de informação era diferente. Obviamente que, antigamente, ou a depender da pessoa, no meu tempo, tudo era diferente. Eu pego como exemplo a maneira de se vestir dos ogãs. Se observarmos fotos do passado, não é incomum ver ogãs vestidos de terno e chapéu. Muitas dessas fotos que vemos hoje dos candomblés do passado são candomblés próximos ali dos anos 1950, onde a moda ditava que o homem sério e apresentável vestia-se de terno e utilizava chapéu, normalmente chapéu de aba. Estamos falando de um período até contemporâneo, e se observarmos com calma, veremos várias mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Eu já vi diversas discussões sobre trajes no candomblé e principalmente nessa parte sobre os trajes dos ogãs. Se observarmos, o candomblé do passado, um candomblé mais remoto, era um candomblé muito mais precário, as pessoas tinham menos dinheiro e precisavam fazer o que podiam para poder se vestir de uma maneira mais apresentável. O candomblé é uma religião que passou por diversas dificuldades para chegar até os dias de hoje. Houve um tempo em que ele era proibido. Logo depois passou a ser tolerado, necessitando de uma autorização para que pudesse ser exercido. E depois disso chegou um tempo em que tornou-se necessário somente dar uma ciência à autoridade policial de que, na data e hora marcada, haveria uma festa de candomblé. E logicamente, toda essa marginalização criou uma esfera ruim, fazendo com que o candomblé se tornasse ainda algo mais mal visto aos olhos das pessoas leigas e preconceituosas. Por conta disso, as comunidades de candomblé precisaram criar e executar mecanismos de defesa para suas sociedades. E esse aspecto da postura, do traje, tem muito a ver com isso, porque o ser humano ele é muito visual. Então, com certeza, esse aspecto do Ogã de ter postura, estar bem trajado, ser bem articulado, ser bem educado, é algo que gera um impacto visual muito grande em toda essa atmosfera onde é necessário impor respeito. E eu acredito ser muito importante olharmos para o passado
observarmos o que acontece no presente para que possamos tentar correlacionar algumas coisas e entender o que será o nosso futuro. E é lógico que outras pessoas podem ter uma visão diferenciada sobre esses fatos que eu acabei de narrar. Porém, para que vocês possam entender um pouco da forma como eu penso, eu acredito que eu preciso falar um pouco mais sobre as tradições da maneira como elas me foram passadas. Os ogãs mais velhos da minha casa, com quem eu tive a oportunidade de aprender alguma coisa, sempre me disseram que a função do ogã é ser um guardião do terreiro, ser um guardião das tradições, ser um guardião do candomblé. Nessa minha trajetória, eu ouvi mais de uma vez que o ogã, ele não é confirmado somente para a sua casa, ele é um ogã para o candomblé, ele tem responsabilidade com toda a comunidade da religião. E assim, como guardião das tradições, como guardião dos segredos, como guardião da integridade do candomblé, o ogã, ele precisa ter postura aonde quer que ele vá, não somente na sua vida de candomblé, mas na sua vida pública também. A nossa religião, desde os primórdios, sempre teve uma educação muito rígida, o que nós chamamos de rumbe, educação de terreiro. Então, muitas coisas que lá no passado eram inadmissíveis, com o tempo passaram a ser toleradas, e hoje em dia são vistas de uma outra forma. Então, há concessões que são feitas conforme o passar dos anos. E neste universo de mudanças constantes, cabe ao ogã e também à Ekede ter senso crítico para poder preservar coisas que são de extrema importância para a nossa religião, coisas que são de extrema importância para a sobrevivência do candomblé. Em um dos nossos episódios passados, eu falei sobre a profissionalização do ogã, e a minha opinião pode ser vista neste episódio, porém, eu preciso dizer que ela é totalmente baseada no aprendizado que eu tive com os meus mais velhos. Então, segundo o meu tio Erenilton, os ogãs do passado na casa de Oxumaré, a minha casa, sempre trabalharam. E com esse dinheiro que eles ganhavam, eles compravam boas roupas para estarem apresentáveis durante as obrigações e as festas de candomblé. E esse aspecto é algo que foi passado ao longo dos anos. Então, até os dias de hoje, é muito comum chegar na casa de Oxumaré e ver os ogãs muito bem apresentáveis. É claro que nós temos que entender diversos fatores, como por exemplo, a moda. A moda da época, ela dita muita coisa. Em algum momento do passado, a moda que era atual dizia que o homem respeitável precisava estar vestido de terno e chapéu de aba. Com o tempo, o chapéu de aba e o paletó deixaram de fazer parte dessa indumentária do homem respeitável. Logo depois, utilizar calças jeans, por exemplo, se tornou algo que não feria essa imagem do homem respeitável. E no mundo de hoje, vestir-se de tênis, uma camiseta sóbria, uma camisa polo como esta que eu estou utilizando agora, também passaram a ser toleráveis e não ferir essa imagem do homem respeitável. Muitas dessas mudanças, como por exemplo a camisa social que tornou-se facultativa, não são difíceis de entender. Nós vivemos em um país tropical, onde utilizar determinado tipo de traje pode se tornar extremamente desconfortável. Uma festa de candomblé não tem um período de duração pré-determinado, é algo que pode se estender por horas. Imagine um local onde a temperatura no horário da festa de candomblé pode chegar a 38, 40 graus. Como que uma pessoa pode se sentir confortável e exercer as suas funções, seja tocando, cantando, ou simplesmente tomando conta do barracão vestido de terno, num local desses, com essas altas temperaturas? Então, eu acredito que, obviamente, algumas coisas que começaram com concessões, como, por exemplo, uma camiseta sóbria ou a camisa polo, passaram a ser algo mais habitual e tornaram-se parte da indumentária do candomblé numa festa religiosa. Então, tudo que eu aprendi com os meus mais velhos era que o ogã, ele precisa estar sempre bem vestido numa celebração de candomblé. E estar bem vestido pode ser tanto com uma camisa de botões, ou com uma camiseta ou uma camiseta polo. Porém, nós temos que entender que há certas concessões que não cabem serem feitas, como por exemplo uma camiseta regata. Não combina com este tipo de ambiente em público, não combina com um ambiente religioso em público. Mas este não combinar tem muito a ver com a tradição do local. Na minha casa não é algo tradicional, então se acontecer é algo que vai fugir do padrão e algo que vai causar desconforto em muitas pessoas. Mas se eu vir a visitar uma outra casa, e se lá eu chegar e presenciar um ogã vestido de camiseta regata, por exemplo, eu preciso respeitar. Mas se for algo que realmente me incomode, então eu preciso tomar a postura de ir embora e não criticar. É claro que, depois,
Se houver espaço para conversar com os ogãs daquela casa e fomentar uma discussão sadia sobre o assunto, eu tenho que dar a minha opinião. Eu tenho que dizer o porquê eu acho estranho ogãs utilizarem camiseta regata numa celebração religiosa, assim como eu também acho estranho pessoas, mesmo que convidados, também participarem desse tipo de celebração utilizando esse mesmo tipo de indumentária. E sobre a forma do ogã se vestir para uma celebração de candomblé, foi assim que eu aprendi. E se foi assim que eu aprendi, é assim que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer dessa forma, eu vou me sentir desconfortável. Eu não vou me sentir à vontade para participar de uma festa de candomblé. Eu, particularmente, gosto de vestir roupas que sejam confortáveis, mas até para vestir roupas confortáveis dentro de uma celebração de candomblé, eu preciso ter bom senso. Então, obviamente, para mim, eu vou estar bem vestido se eu estiver com roupas confortáveis que não firam esse princípio da postura dentro do candomblé, da seriedade. Já nos dias de hoje, tornou-se muito comum os ogãs utilizarem as roupas que são chamadas roupas de africano. O axó ou cumrim, ou a roupa africana masculina, tornou-se uma moda dentro do candomblé e muitos ogãs aderiram. Eu não vejo nada de errado nisso, porém eu não consigo me vestir dessa forma para uma celebração de candomblé, porque ela não tem nada a ver com aquilo que me foi passado, ela não tem nada a ver com aquilo que eu venho preservando ao longo do tempo. Eu não critico um ogã que se vista dessa forma para uma celebração de candomblé, porque eu não vejo mesmo nada de errado, porém eu não consigo me vestir dessa forma para uma festa de candomblé, por exemplo. Mas neste ponto, talvez caiba fazer uma reflexão que eu venho ouvindo cada vez mais das pessoas mais velhas do candomblé. Sempre que eu presenciei esse assunto surgir entre os meus mais velhos, eles pareceram concordar sobre a mesma coisa. Num passado não muito distante, diferenciar as pessoas do candomblé era algo muito mais fácil. Todos no candomblé tinham suas formas particulares de se vestir, tanto os ogãs como as equedes, os iaús mais novos, os iaús com um pouco mais de tempo, as ebomes mais novas, ebomes com um pouco mais de tempo, ebomes mais velhas. Não somente as mulheres, como os homens também, os pais de santo também tinham formas particulares de se vestir. Esses axó cumrim, ou roupas africanas masculinas, sempre estiveram mais próximas dos pais de santo, dos babalorixás. E, por exemplo, se hoje eu for em uma casa de candomblé, da qual eu não tenha muita convivência com as pessoas de lá, eu não tenha muita amizade com aquelas pessoas daquele local, eu terei muita dificuldade para poder identificar quem são os ogãs daquela casa, quem são os ebomes masculinos daquela casa, quem é o pai de santo daquela casa se ela for dirigida por um homem. É claro que, dependendo da postura, eu vou saber identificar quem é um ou outro ogã, mas aquele corpo todo formado de ogãs daquela casa vai ser muito difícil de eu identificar. Fatalmente, em algum momento eu poderia acabar me confundindo e vindo a tratar um ebome como um ogã, por exemplo. Então, lá atrás, quando eu falei que nós precisamos observar o passado e o presente para tentar entender o que vai acontecer no futuro, esse tipo de questão é algo que precisa ser levantado. Neste momento, nós estamos falando somente em roupas, em maneira de se vestir. Mas se observarmos com calma, poderemos perceber o quanto isso influencia em tudo. O ogã por si só precisa ser uma figura de autoridade, inclusive para impor respeito às pessoas que estão vindo lá visitar. Eu, particularmente, acho muito importante que as pessoas de fora venham numa casa de candomblé, participem de uma celebração e, ao chegar, deparem-se com uma figura de autoridade. Porque todos nós precisamos entender que há regras de boa convivência, inclusive dentro do candomblé. E principalmente essas pessoas, os ogãs dentro do candomblé, têm também essa incumbência de manter a disciplina dentro de um barracão, de um terreiro, dentro de uma festa de candomblé. E eu acredito que esse impacto visual, essa imagem é muito importante para isso, para que as pessoas entendam que ali é um espaço que também tem regras e essas regras precisam ser cumpridas. E isso não quer dizer que estar vestido com uma roupa africana impede ou atrapalha que o ogã exerça esse tipo de função. Mas eu acredito que estar ali, vestido de uma maneira mais formal, conforme a moda atual da sociedade, é algo que gera um impacto positivo para esse tipo de pessoa e favorece para que as regras ali sejam cumpridas, para que a palavra do ogã, para que as suas instruções, a sua maneira de esclarecer as coisas que precisam ser esclarecidas para os visitantes, principalmente ali dentro do terreiro, é algo muito benéfico, é algo muito importante
e é algo que realmente gera um impacto positivo para as pessoas que lá estão chegando. E a figura do Ogan não tem a ver somente com as roupas que ele está vestindo, é todo um somatório de atitudes que formam a postura dos senhores do candomblé. Por exemplo, um Ogan não pode estar participando de uma festa de candomblé ou de uma obrigação religiosa, dando risadas, gargalhadas altas, fazendo brincadeiras que são impróprias para aquele momento. Ele não precisa estar lá com uma face carrancuda de alguém que tenha brigado com o mundo, mas ele precisa ser sério, ele precisa mostrar seriedade para as pessoas que estão à sua volta. O Ogan precisa ser solícito e proativo, ele precisa auxiliar aquelas pessoas que estão no lugar. Levar um copo de água para um visitante que está sentindo sede não é demérito nenhum, não é algo que diminui a sua autoridade, não é algo que diminui o seu status dentro da hierarquia do terreiro. E esses são pequenos exemplos que eu estou dando somente sobre uma festa de candomblé. Se eu for falar de uma forma simples, direta e resumida, eu acredito que eu posso dizer que uma pessoa que teve uma boa educação de casa, uma boa educação familiar, quando ela chega no candomblé, ela não passa nenhum apuro. Com essa nossa conversa de hoje, talvez possamos perceber o quanto é importante tentar entender essas mudanças que ocorrem com o tempo. Eu penso que é somente encontrando respostas para alguns dos nossos porquês é que nós podemos chegar a uma conclusão sobre o que vale a pena ou não ser preservado, sobre o que vale a pena ou não ser modificado. E eu acho muito importante ouvir também a sua opinião, por isso eu peço a você que a deixe aqui nos comentários. Me ajude a entender um pouco melhor esse nosso universo do candomblé. E este foi o 5º episódio da 3ª temporada do nosso podcast Jack Aló, que eu escrevi, gravei, produzi e editei para vocês com muito carinho. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e que o assunto possa fomentar novas discussões sadias para que possamos encontrar bons entendimentos sobre a nossa religião. Aqui todos são muito bem-vindos para contribuir e me ajudar nessa empreitada. Se você tem gostado dos nossos bate-papos, mas ainda não está inscrito, não perca tempo, faça a inscrição no canal e ative o sininho para receber as novidades que estão por vir. E não se esqueça de seguir as minhas outras redes sociais, onde eu posto material diariamente e você pode interagir comigo, comentando, curtindo ou compartilhando esse material para ajudar a fazer a nossa comunidade crescer. Eu sei que você tem a mesma preocupação que eu, que você quer trazer informação para transformar o mundo ao nosso redor, para fazer com que as pessoas enxerguem o nosso candomblé com maior respeito. Por isso eu te convido mais uma vez para que você faça parte deste projeto. Um forte abraço. Jack Aló.